repórter Melissa Araújo, que vai participar e trazer um pouquinho de tudo que está acontecendo nesta Casa Legislativa. Seja bem-vinda ao nosso jornal, Melissa, tudo bem? Bom dia, Guga. Perdão, boa tarde Boa já, né? tarde, já são Boa 1 da tarde para tarde, você e mais boa tarde 40 para a Júlia minutos. também. Obrigado, Mel. E aí? E as notícias do Parlamento Paulista? Quais as atualizações que você traz para o ouvinte e telespectador ligado na Rede Alesp? Guga, hoje pela manhã, o secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão, esteve na Comissão de Educação e Cultura. Ele veio prestar contas das atividades da pasta e também falar o que a pasta está fazendo para mitigar os efeitos da pandemia para os artistas. A gente lembra que o setor da cultura e do entretenimento é um setor que que está sofrendo muito, uma vez que você tem que priorizar, ou você come ou você tenha atividades culturais. Então, é um setor que tem sofrido bastante. O secretário também falou desse setor de economia criativa, que muitos dos profissionais dessa área são informais, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. O secretário trouxe um dado que eu particularmente fiquei muito alarmada, que é um dado que 2,23 trilhões de dólares foram perdidos, deixaram de ser. Foi o impacto, né, que esse setor de economia criativa sofreu por conta da pandemia. É muita coisa. Só no Brasil são 4,9 milhões de postos de trabalho relacionados à economia criativa. E no estado de São Paulo, 1,5 milhões. 1,5 milhão. E aí a gente lembra que são, como eu falei anteriormente, que são trabalhadores que não têm carteira assinada. Então, quer dizer, o impacto para eles não vender os seus produtos, eles não têm, né, condição. Então, por isso que os deputados trouxeram várias questões. A deputada Bebel leu um manifesto dos artistas, né, aí voltando um pouco mais para a área dos artistas, falando sobre o que eles avaliaram até agora sobre as ações que foram feitas pelo governo do estado de São Paulo. O secretário trouxe um outro dado que é importante a gente ressaltar aqui, que o estado de São Paulo, mesmo com toda a crise que está sofrendo, que o mundo inteiro está sofrendo, o estado de São Paulo tem investido 10 vezes mais em cultura do que outros estados brasileiros. Então, isso é um dado considerável. Ainda assim, o secretário reconhece que falta um pouco, porque realmente é uma crise muito significativa. A deputada Leci Brandão até destaca que acho que são 2% o valor máximo que a cultura teria no orçamento, e aí não tem chegado a 1%. Então, quer dizer, comparado aos outros estados é bastante, mas ainda não supre a necessidade mais rico do país. Então, foi o debate que os deputados colocaram aí, os deputados colocaram essas opiniões aí deles. O secretário colocou aqui algumas metas, trouxe para a gente algumas metas da área de cultura. Entre 2019 e 2022, que é a gestão dele. Então, são metas que elas já existiam, são 5 metas que elas já existiam, elas estão sendo readaptadas nesse momento de crise, que são elas: concluir a obra de restauro e ampliação e inauguração do novo Museu do Ipiranga, com a realização do Festival Bicentenário da Independência do Brasil no terceiro trimestre de 2022, conclui a obra em restauro e ampliação do novo Museu da Língua Portuguesa, isso no primeiro trimestre de 2021, apoiar financeiramente a realização de 2.000 projetos culturais de artistas e produtores independentes de todas as regiões de São Paulo até 2022, apoiar financeiramente a realização de 250 projetos culturais de prefeituras de todas as regiões de São Paulo até 2022. Nessa parte, até a deputada Leci Brandão fez uma colocação que ela entende como que é muito difícil a questão, que dentre esse montante de valor que
que a secretaria tem à disposição para contar com os projetos, colocar esse valor, dividir esse valor para 645 municípios, é um trabalho de se fazer de lupa. Essa foi a expressão que ela usou, é um trabalho para fazer de lupa, para você entender qual que é o setor ou a cidade que precisa mais nesse momento. Então, a união de todos, até dos deputados, para entender onde que podem ser as prioridades, é muito importante. E o secretário se mostrou aberto, né, nesse manifesto que a deputada Bebel, que é a presidente da comissão, ela leu, nesse manifesto, claro, teve algumas críticas, alguns pontos positivos, e o secretário respondeu tudo com muita tranquilidade, falou sobre o que está sendo feito, como está sendo feito, quando está sendo feito. Então, esse retorno das secretarias é um momento importante para que os deputados possam esclarecer. E a Bebel até falou assim, olha, eu vou levar todas as questões que o senhor me trouxe para o coletivo de artistas para que também fique muito claro, porque às vezes o manifesto vem também em função da necessidade desse retorno. Então, isso que a deputada até se dispôs a levar aos artistas esse retorno. Então, são situações bastante importantes, são muitos profissionais no estado de São Paulo que dependem da cultura da cidade de São Paulo. A gente lembra, São Paulo é a cidade mais pujante, a cidade mais pujante do país, mas o estado de São Paulo também. E a maior parte das manifestações culturais, da movimentação cultural, está aqui. Não estou dizendo que não tem em outras regiões, mas aqui tem muita coisa e tem muitas pessoas que sobrevivem dessas manifestações culturais. Então, essa comunicação com o secretário tem uma grande importância para que a gente entenda o setor, para que a gente entenda esses profissionais, para que a gente consiga ver como que todo mundo vai poder passar pela pandemia, né? Uma outra coisa que foi destacada que foi criada uma plataforma para os artistas se apresentarem, essa plataforma por meio do governo do estado de São Paulo. Então, todas essas manifestações, tudo isso é importante para que os artistas tenham oportunidade de trabalhar e também as pessoas que estão no momento de isolamento também tem alguma coisa de entretenimento para desviar um pouco a atenção de todas as dificuldades que a gente está vivendo no momento. Então, foi bem interessante todas as questões que foram colocadas aí na presença do secretário, e a gente espera que esses profissionais também consigam atravessar por esse momento da melhor maneira possível. Vocês têm alguma dúvida, Guga e Júlia? Não, tá tudo tranquilo. Se você puder dar um briefingzinho também da sessão plenária que vem por aí, começando aí dentro de 40 minutos, né? Daqui a pouco, mais uma sessão plenária extraordinária no Parlamento Paulista, né? Daqui a pouco, como o Guga falou agora, vai acontecer aí a sessão plenária para votar o projeto do deputado Dirceu Dalben e da deputada Marina Elô. A gente lembra que ontem esses projetos passaram pelo Congresso de Comissões aqui da Assembleia, tem todo esse procedimento para que os projetos cheguem aí a plenário. E assim, é importante que a gente diga que todo essa, digamos assim, essa burocracia, esse passo a passo é importante para que o projeto seja apreciado o mais extenso possível, de forma mais extensa possível, para que ele receba emendas, para que ele receba as modificações necessárias e chegue a plenário da maneira mais completa possível, né? Então, os deputados têm feito isso de maneira virtual. Esse projeto do deputado Dirceu Dalben passou essa semana, como eu falei, tanto do deputado Dirceu Dalben quanto da deputada Marina Elô, passou pelo Congresso de Comissões. Lá, os deputados fizeram as suas análises quanto ao projeto, fizeram sugestões de alteração para chegar a plenário. É importante que a gente diga agora que a gente chegou no
deputados estão começando a serem votados. No primeiro momento, a Assembleia deu prioridade, obviamente, claro, para os projetos que eram relacionados à mitigação da pandemia, uma vez que a gente não tinha uma legislação para uma pandemia, nunca tinha tido uma pandemia. Então, era necessário que se fizesse legislações que pudessem proteger aí os estados, os municípios, e a população toda desse processo que a gente está vivendo da pandemia. E aí, agora, os deputados, tanto nas comissões quanto no plenário, vão passar a votar os projetos de deputados que são tão importantes quanto e que tratam de outros assuntos, né? Então, é importante que a gente coloque aí tudo que está acontecendo no parlamento, para que as pessoas em casa entendam o passo a passo de tudo isso que está acontecendo. Outro dia, eu costumo dizer isso aqui, que eu sempre acompanho as sessões tanto pela TV quanto pelo YouTube, porque eu gosto de fazer a mensuração, por exemplo, do que as pessoas estão achando do que está acontecendo no plenário. E às vezes as pessoas falam, não, mas por que está falando desse projeto? Por que não está falando de tal outro projeto? Porque as pessoas conhecem a ordem dos projetos que estão sendo apresentados na casa, porque tem todo esse processo que precisa ser atendido pelos deputados, que precisa, regimentalmente, os deputados precisam fazer, né, para analisar o projeto, verificar, por exemplo, a constitucionalidade do projeto, fazer reparos, se for o caso, até chegar de novo a plenário. Então, um projeto não é apresentado num dia e chega no plenário no outro. Ele tem todo um processo que ele precisa passar para chegar até a votação. Então, essa tarde a gente vai ter essa votação e nós vamos poder ter já projetos de deputados aprovados aí nas próximas horas. Muito obrigado, Muito obrigada. Repórter Melissa Araújo, participando desse Jornal da Rede Alesp. Valeu, Mel. Tá aí a Melissa Araújo participando desse jornal desta terça-feira.